vocês lá em Surubim. E nós tivemos a oportunidade de conhecer o pastor Marcílio, ali no Congresso dos Homens. Nós louvamos a Deus. Quero deixar um abraço para o pastor Zé Clemente, para o anjo da igreja e para toda a igreja. Que Deus possa estar abençoando vocês em Cristo Jesus. Hoje veio eu e aquele baixinho lá no cantinho lá. Aquilo é meu pai. Para onde eu vou, o camarada vai comigo. Esse é meu segurança, viu? A esposa e as duas meninas, a gente tem uma obra, a gente está de frente à obra em Passira, então eu tive que me dividir. Hoje é culto lá, mas nós estamos aqui honrando o convite, amém? E quero dizer às irmãs que eu tenho um milagre em casa. A minha esposa, ela foi desenganada pelos médicos, só deram 6 meses de vida a ela, mas o Senhor foi lá e mudou a história. Irmãos, sem perca de tempo, porque as horas se passam. Quantos querem ouvir uma palavra da parte de Deus? Nós vamos ler no livro do Gênesis, capítulo 3, versos 1 ao 7, depois vamos para Romanos. Gênesis, capítulo 3. Que diz assim a palavra do Senhor. É um dos mais difíceis, né, irmão? Livro do Gênesis, a partir do verso 1, que diz assim: mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Só a parte A. Abriram-se então os olhos de ambos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor no versículo de número 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E eu quero ler em Romanos 8, mais 2 versos. Verso de número 15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Verso 23 diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Amém, irmãos? Podeis sentar. Vamos continuar com a Bíblia aberta no livro do Gênesis, depois a gente vai para Romanos. Meus irmãos, nessa noite essa de Santa Ceia, eu quero trazer uma palavra de Adão, o qual nós já conhecemos. Mas eu não quero falar só sobre o Adão terreno. Eu quero falar sobre o Adão, o segundo Adão, que é o nosso Cristo. Todos nós já conhecemos essa história, a história do livro do Gênesis. Mas deixe-me trazer algumas verdades para mim e para você. Eu quero mostrar a você como foi que Satanás, ele matou o homem, ele corrompeu os sentidos do homem. Eu sei que é culto de Santa Ceia, e justamente por isso eu quero falar um pouco sobre como o primeiro Adão ele foi sabotado
como os sentidos dele foi corrompido e como em Cristo nós voltamos a respirar de novo, voltamos a ver de novo, a sentir mais uma vez. A Bíblia diz que o inimigo, ele é astuto, ele entra na serpente, o mais sagaz de todos os animais, e não demora muito. Perceba que no capítulo 3 e o versículo de número 1, ele vai, a maneira como Satanás abre um diálogo dentro do corpo daquela serpente, para ele abrir o diálogo com Eva, ele diz assim: olha, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Se nós prestarmos atenção, o que o inimigo está falando pela boca daquele animal, em outras palavras, é: Deus não pôs limite em vocês. Não foi assim? Olha como é ardiloso. Eu quero falar como o veneno dela corrompeu Adão e Eva. E a Bíblia diz que ela diz: olha, não foi assim que Deus falou. É para ele abrir o diálogo com Eva, ele fala dessa maneira, e em outras palavras, ele mexe no consciente daquela mulher e diz: olha, pelo que eu estou entendendo, Deus não deu limite para vocês. Ela diz: não, a história não foi essa, não é assim que Deus disse. E ela começa a abrir um diálogo com a serpente e diz: não, o que Deus disse foi: podemos comer de todas as árvores do jardim, porém com uma condição, há uma exceção. Ele nos deu uma regra: não podemos comer justamente daquela árvore que está no meio do jardim, porque o nosso pai foi taxativo. Ele disse que no dia em que comermos, morreremos. Não demora muito e o diálogo já está aberto, e a serpente continua falando, e ele diz: olha, certamente, no verso 4, não morrereis. Está aí na sua Bíblia, continue com ela aberta: certamente não morrereis. Em outras palavras, a serpente está dizendo inconscientemente, para despertar um gatilho na mente dela, dizendo: Deus está mentindo, não é verdade. Perceba que a serpente, ela vai corromper os 5 sentidos. Quantos sentidos? 5. E o primeiro que ela começa a corromper, qual é? A audição. Ela começa a trabalhar na audição de Eva e diz: não, meu filho, não vai morrer. Quando ela fala isso, no verso de número 5, diz a palavra de Deus: porque Deus sabe, a serpente fala, que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Ele começa a conjecturar e trazendo para a alma de Eva o desejo. E ele começa trabalhando na audição daquela mulher e diz: não, o problema não é isso. O problema é que Deus sabe que no dia que você comer desta árvore, vai se abrir os teus olhos. E tem mais: vocês vão ter poder e serão conhecedores do bem e do mal. Quando nós olhamos para o versículo de número 6, diz a palavra do Senhor: vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para comer. Ei, já saiu da audição, o veneno agora passou para os olhos. E uma árvore que ela olhava, e outra hora havia um mandamento que ia matar. A serpente começou a envenenar ela de tal maneira que ela começou com os olhos e ver que era diferente. E é isso que o inimigo faz. Ele corrompe os nossos sentidos. Ela viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e era desejável para dar entendimento. Ele já tinha mexido nos ouvidos. Se os olhos estavam olhando, sabe o que ela estava sentindo? Desejo. O paladar dela já estava aguçado. Ela disse: deve ser bom, eu preciso experimentar. Ela estava com o olfato já aguçado. Ela disse: rapaz, é bom mesmo, é desejável, é gostoso essa fruta, eu vou tomar ela. A Bíblia diz que ela tomou o fruto e comeu, e ela deu ao marido. Preste atenção: quem foi enganada foi Eva.
Adão pecou por livre e espontânea vontade. É por isso que o caldo com Adão foi mais embaixo. Porque Eva verdadeiramente ela foi enganada. Mas enquanto Eva vem com o fruto, Adão ele tinha a opção de dizer: mulher, para e espera o Criador descer na tarde para a gente resolver essa situação. E ela vem com o fruto e diz: olha filho, o fruto é bom, é gostoso, tem mais, viu? Aquilo que Deus falou outra hora não é tudo aquilo. E a Bíblia diz que quando ele pega por livre e espontânea vontade, ele come o fruto. E a Bíblia diz assim: e os olhos de ambos se abriram. Quando Deus desce naquela tarde e procura Adão, diz: Adão, Adão, onde tu estás, Adão? Ele disse: eu estou aqui, Senhor. Aonde, filho? Atrás desse arbusto, porque é isso que o pecado faz nos esconder. E ele disse: olha filho, quem foi que te disse que tu estás nu? Porque ele disse: por que tu estás aí, Adão? Ele disse: porque eu estou nu. E ele disse: quem foi que te disse, Adão, que tu estava nu? Foi a mulher que tu me deste. Disse: mulher, o que foi que tu fizeste com o homem? Aí ela disse: não foi eu, foi a serpente. Aí Deus para tudo e diz: a partir de hoje a serpente ela vai rastejar e lamber o pó até os últimos dias de vida dela. Você, mulher, vai sentir dores a dar à luz. E você, Adão, o teu trabalho agora virá de todo um fardo de suor pesado. Você vai ter que batalhar para ter aquilo que é de sustento. Deus fecha o jardim do Éden, coloca uma espada desembainhada. E agora Deus, antes de tirar Adão e Eva, por misericórdia, eles estavam com figueira. Só que figueira não cobre pecado. Quem cobre pecado é sangue de cordeiro. Quem cobre pecado é aquele que morreu antes da fundação do mundo. E o cordeiro, ele se manifesta de algumas maneiras misteriosas no Antigo Testamento. E uma dessas é ele cobrindo o pecado de Adão e Eva. Porque se tem pelo de animal, teve que ter sangue derramado. E eles saem. E agora, irmãos, o que nós aprendemos diante disso é que em Adão há uma ofensa. Em Adão todos morreram. Em Adão todos pecaram. Mas Deus já estava preparando. A Bíblia diz que não demora muito. Nos dias em que os grandes reinavam pelo poderio de Roma, Deus vai trazer o Filho dele, o Cristo vivo, do ventre de uma virgem, Maria. E quando Jesus se levanta na terra, antes de começar tudo, há uma passagem em Mateus capítulo de número 4, que após a morte de João Batista, Jesus ele vai começar o ministério dele. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 4: para que se cumprisse a palavra do profeta: terra de Zebulon, terra de Naftali, o povo que vivia em trevas viu grande luz. Imagine Jesus colocando os pés naquela cidade onde havia um dono, e esse dono até o momento era o inimigo. Mas Jesus chegou primeiro. É como se parece aquele. Eu sempre que olho essa passagem, é como se Jesus botasse o pé, e onde botasse o pé a luz acendia, e os demônios começassem a olhar e dizer: acabou a boquinha da gente, está chegando o esmagador da cabeça de Satanás. Vou repetir: ele veio. O primeiro Adão veio e trouxe morte. Todos morreram. Paulo vai dizer: todos pecaram. Em Adão, o velho homem está vivo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, deixa eu abrir a sua mente. Se lembra quando Jesus diz assim: porfiai, escolham, tenham cuidado, entrem pela porta estreita. Porque Jesus não nos deu uma escolha assim: escolha larga e escolha estreita. Você já parou para pensar? Porque em Adão nós já estamos nessa porta. Em Adão, como diz Paulo em Efésios 2, somos filhos da desobediência.
estamos debaixo da ira, somos filhos do pecado. Em Adão é porta larga, caminho largo, perdição, mas em Cristo tem vida, tem perdão, aleluia. Em Cristo. Você me pergunta, pastor Tiago, por que a morte passou a todos os homens? Porque o negócio foi muito mais sério do que nós pensamos. A história de Adão e Eva não é história de quadrinho, não é como alguns teólogos já estão dizendo por aí, que é só uma parábola, não. Paulo vai dizer em Romanos 5, versículo de número 14, que o corpo com que Adão pecou foi o corpo com que Cristo veio em terra sem pecado. Adão teve o privilégio de vir no corpo do Cristo que haveria de se encarnar na terra. E é por isso que quando ele peca, todos morrem, todos pecam, todos estão perdidos. Agora os sentidos de Adão estão agora sabotados. A audição não é a mesma, a visão não é a mesma, o olfato não é a mesma, o paladar, o tatear não é o mesmo. Em Adão todos morrem. Em Adão o velho homem é quem domina. Em Adão a porta larga está aberta. Em Adão o caminho largo está aberto. E em Adão a perdição. Em Adão estamos longe da cruz. Em Adão somos mortos vivos. Mas João vai dizer: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia! A Bíblia diz que ele veio, e João vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da sua glória, como glória do Filho unigênito. Aprenda uma coisa: Jesus vivo era o Filho unigênito, morreu e ressuscitou, ele é primogênito. Unigênito, só ele em carne, não teve outro. Primogênito, só aquele que teve o poder de tomar as chaves da morte e do inferno e dizer: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Adão nós morremos, em Adão nós pecamos, em Adão o velho homem está vivo, em Adão estamos longe da cruz, mas em Cristo tem vida, tem perdão. O velho homem morre e é sepultado. Em Jesus nós somos crucificados, nós estamos unidos pela cruz. A cruz te uniu, a cruz te uniu, a cruz de Cristo te uniu. Um novo Adão botou o pé na terra, o esmagador da cabeça de Satanás, o cavaleiro do cavalo branco, a videira verdadeira, a porta, o caminho, a vida, aquele que tem autoridade sobre a morte. Escute, em Adão morremos, mas Jesus, quando bota o pé ali em Nazaré da Galileia, ele está dando um recado, ele está dizendo algo, ele está dizendo: chegou o mais valente. Havia um valente. Quando nós olhamos para Jesus, o inimigo, Jesus foi para o deserto para vencer duas coisas: o que Israel não conseguiu, o que Adão não conseguiu. O que foi que Adão não conseguiu? Tinha o jardim, tinha tudo, tinha presença, tinha glória, tinha comunhão, e caiu. Aí vem Jesus, o segundo Adão. Não é o Éden, é o deserto. Mas lá no deserto
passou fome, necessidade, e ele não tinha o Éden. O primeiro Adão tinha o Éden, o segundo Adão tinha o deserto. O primeiro Adão tinha a presença, tinha a glória e tinha o conforto. O segundo Adão estava com fome, estava com sede. O primeiro Adão é alma vivificante, mas o segundo Adão é espírito de ressurreição. O primeiro Adão, ele pecou, mas o segundo Adão, levante a tua mão, ele está aqui. No primeiro Adão a criação é sabotada, no segundo não. No primeiro Satanás pisa no pescoço de Adão, no segundo Adão é diferente, ele pisa na cabeça dele. Vamos ali, escola de discípulos. E havia um homem que ele tinha um intelecto, ele tinha a Bíblia, ele tinha teologia, ele conhecia tudo. Ele só não tinha nascido de novo. Estava com os sentidos sabotados. Lá vai Nicodemos, pastor. De noite, mestre, sei que só tu vem da parte de Deus e faz os sinais que tu fazes. Jesus, por muito tempo eu julguei Nicodemos. Eu dizia, esse cara está dando uma de bonzinho. Não, Nicodemos chegou na verdade, disse, Senhor, eu nunca vi ninguém curar paralítico, levantar enfermo, dar vista ao cego, curar, expulsar demônio. Ele disse, só tu faz porque tu vem da parte de Deus. Ele disse, senta aqui, Nicodemos, porque ainda que tu me elogia, tu está cego, tu não vê, tu não fala, tu não sabe tocar nem sente. Tu entende de Torá, mas tu não entende o Espírito. Tu ainda estás em Adão, mas eu vou mudar a tua história. E Nicodemos senta, ele diz, Nicodemos, eu preciso te dizer uma verdade. Se tu não nasceres da água e do Espírito, vou provar que Adão, que Nicodemos estava todo perdido, os sentidos espirituais de Nicodemos estavam perdidos. Ele olhou para Jesus e disse, mas Senhor, como é que eu nasço? Como é que eu vou nascer de novo? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe. Jesus olhava com tanto carinho para ele e dizia, está surdo, está cego, não sente o gosto do maná ainda, não pode me tocar pela fé. Aí ele disse, Nicodemos, eu vou repetir de novo, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos ficaria, e Jesus fala assim, peraí, eu vou falar no teu nível, porque o bom de Jesus é que Jesus, quando fala com a gente, ele desce o nível. Ele diz, deixa eu explicar, tu entende de Torá, eu vou falar pela Torá. Tá lembrado da serpente do deserto? Não começou a sair um monte de serpente e matar o povo? O povo estava tudo morrendo envenenado. Tu está envenenado do mesmo jeito, só que tem um problema. Até a serpente só conseguiu dar jeito aquele dia. Olha para mim e tu vê quem vai se levantar na terra. Aí Jesus abre a mente de Nicodemos e diz assim, Nicodemos, eu vou falar no mesmo linguajar para tu entender. Era o povo morrendo e Deus disse a Moisés, Moisés, faz uma serpente de bronze, levanta ela, e quem tiver envenenado, olhe para a serpente, vai ser curado. Aí Jesus olha para Nicodemos e diz, da mesma maneira que Deus levantou aquela serpente, abre a mente, abre o olho, Nicodemos, destampa os ouvidos, volta ao teu paladar, volta ao teu tato, volta ao teu cheiro. Deus vai me levantar na terra para a vida, para todo aquele que nele crê. Aí Deus foi curando. O próprio Jesus foi dizendo, volta a ver. Nicodemo disse, meu Deus, esse homem não é desse mundo, ele não é normal. Ninguém me ensinou isso nas escolas rabínicas. Ninguém, nem meus maiores mestres me falaram isso. Ô Senhor, tu és Yeshua esperado. Ele disse, fica tranquilo, agora eu tirei o veneno da serpente que estava dentro de tu. Tu agora vê, tu agora ouve, tu agora sente, tu agora fala. É o que Jesus faz quando ele tem um encontro. Ele arranca o veneno do velho Adão e dá vida, 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 vida e vida com abundância.
também perdida. Ande mais um capítulo, João 3, pule para o 4. Quando Jesus quer tratar alguém que está sem ver, sem ouvir, sem falar, sem tocar e sem sentir, Ele manda quem é muito religioso comprar pão. Vou comprar pão. Mas Senhor, meu irmão, tem uns camaradas no meio da gente que ele é a quarta pessoa da Trindade. Eu não sei nem o que é isso, mas ele é o quarto. Ele tem 2 anjos, ele tem 2 asas nas costas e uma orelha na cabeça. Ele é mais santo que todo mundo, até mais santo do que qualquer um que está aqui. Ele já sabe quem vai para o céu e para o inferno. E meu filho, está perdido já. Deixa eu dizer uma coisa a você: Jesus chega no meio-dia no poço. Quando Jesus tira o veneno, Ele também tira o cântaro. O cântaro daquela mulher apontava para o pecado. Eu e você um dia tinha um cântaro. É por isso que a gente tem que ajudar outros. Não achar depois que a gente deixou o cântaro que os outros se quebram. Ei, você também tinha um cântaro. E a gente ia de meio-dia sozinho para ninguém ver, mas Jesus viu. Jesus chega para aquela mulher e diz: mulher, me dá um pouco d'água. Ela diz: como sendo tu judeu, pede águas a mim que sou samaritano. Jesus olhou para ela e disse: está cega mesmo. Aí deu o veneno de Adão. Está sem me ouvir direito. Eu vou limpar você, filho. Isso aqui é amor, irmão. Se você não está sentindo ainda, eu vou te ajudar. Ele disse: olha,